E agora no programa Pai Querer Futebol Memória eu tenho o prazer de conversar com um dos maiores goleiros da história do futebol uruguaio e também com um dos maiores goleiros da história do Santos, Rodolfo Rodrigues. Boa tarde, mas que prazer, que honra tê-lo aqui no programa Pai Querer Futebol Memória. Tudo bem, Rodolfo? Oi, tudo bem, Rodrigo, um prazer muito grande, logicamente muito feliz de você lembrar de mim. Eu tenho realmente uma passagem muito boa pelo futebol brasileiro, onde joguei vários anos, mas deixei muitos amigos e acho que também eu fui bastante nesse sentido de jogar, de experiência. Foi uma experiência muito boa, acho que tanto para o clube, como para mim pessoalmente também, minha passagem pelo Brasil. A torcida do Santos não te esquece jamais, o Santista te ama, é uma coisa impressionante, muitos pedidos para poder te entrevistar aqui no nosso programa, mas primeiramente, Rodolfo Rodrigues, de que cidade do Uruguai você está falando, Rodolfo Rodrigues? Agora estou morando, depois que eu parei, eu vim a morar no interior, aqui na cidade de Durazno, que fica bem no centro do Uruguai. Estou morando na fazenda aqui e mudei minha vida totalmente, ou seja, do agito do futebol, do entorno do futebol, a uma vida mais pacata, mais tranquila, uma vida mais calma, bem mais calma, mas também me adaptei muito bem, estou, graças a Deus, bem, feliz, com saúde, tranquilo, já com a família formada, e tudo isso também tem muito a ver com minha passagem pelo Brasil, onde, como te falei, tive muita experiência, muita calma, e também muitos amigos, tenho contato até o dia de hoje, duas ou três vezes ao ano viajo ao Brasil, tenho a sorte de ir também na Baixada Santista, estar lá no clube, estar na vila, rever velhos amigos, torcedores, e o Santos fez uma parte muito importante na minha vida, e fico muito grato por ter acontecido desse jeito. E você daí do Uruguai consegue acompanhar então os jogos da equipe do Santos, Rodolfo Rodrigues? Eu acompanho bastante, assisto bastante, sei, estou informado. E hoje você viu que hoje nada fica longe, não? Todo mundo sabe o que acontece, por mais distância que tenha, hoje como estão as comunicações e tudo, fica todo mais perto. E logicamente que eu acompanho bastante o Santos e o futebol brasileiro, porque realmente gosto muito, não só do Santos, sino também, como te falei, de futebol no Brasil, futebol que acho continua sendo dos melhores do mundo, com grandes jogadores, e é bom, é muito divertido, e você fica realmente apaixonado, porque você mora aí, vive aí, você fica apaixonado pelo futebol brasileiro e mais pelo Brasil também. É verdade, você que morou também na belíssima cidade de Santos, uma cidade realmente muito gostosa, muito aconchegante. Mas, Rodolfo Rodrigues, a Libertadores vem aí e os torcedores do Santos estão preocupados no seguinte sentido, do time não ter tanta tarimba, não é um time tão experiente, embora seja um time jovem e realmente de muita qualidade técnica, até o goleiro Rafael também despontando muito bem debaixo do gol santista. Eu queria te perguntar o seguinte, você que já foi campeão da América, campeão do mundo pelo Nacional do Uruguai em 80, até que ponto essa falta de catimba dos meninos do Santos é realmente preocupação nessa Libertadores, Rodolfo? Olha, tem coisa a favor e coisa contra. E o ideal é você conseguir uma combinação das duas coisas, ou seja, a vontade, o bom futebol, a vontade de chegar, de pessoas novas, mas acompanhado por jogadores, 2 ou 3 que tenham experiência, esse é o time ideal. Mas, se você pega um time que nem o Santos, faz 3, 4 anos atrás, com os grandes jogadores que tinha, que você vê que não tinha, ou seja, jogadores jovens, não tinham jogadores muita experiência, conseguiu fazer grandes campanhas. É difícil, o futebol mudou muito. Antigamente você pegava o time do Uruguai, da Argentina, que também tinha combinação de jovens, mas tinha muitos jogadores de experiência, muitos jogadores carimbados, que tinham jogado muito internacionalmente. Hoje também não é assim, tanto no Uruguai como na Argentina, já os jogadores estão indo embora cedo, entendeu? Então os jogadores são bons jogadores, mas não têm a experiência. Antigamente você chegava aqui em outros países, chegava
a jogar 3, 4, 5 Taça Libertadores. Então você tinha muita experiência. Agora não, agora é difícil classificar Libertadores. Então os jogadores não têm tanta experiência como tinha antigamente, entendeu? Então um time bom, com bons jogadores, que no Santos, tem chance. Acredito que antigamente era mais difícil você poder ganhar com jogadores novos. Agora acho mais acessível. Antigamente a catimba era muito maior e o pau comia também, os árbitros deixavam bater, uma coisa impressionante. Mas voltando à sua... o bicho pegava. Mas voltando à sua carreira maravilhosa no Santos, Rodolfo Rodrigues, primeiramente, queria que você me confirmasse uma história. Você era goleiro da seleção uruguaia no Mundialito de 81, vocês foram campeões em cima do Brasil e você pegou tudo. Copa América de 83, eram 2 finais também, Brasil e Uruguai. Primeiro jogo foi em Montevidéu, vitória do Uruguai 2-0. Aqui em 83, na Fonte Nova, 1-1, Uruguai campeão. Você pegou também absolutamente tudo. É verdade que o Pelé, depois disso, falou o seguinte: olha, esse gringo Rodolfo Rodrigues tem que ser o goleiro do Santos. A diretoria falou assim: olha, nós não temos dinheiro para trazer. Fica tranquilos, podem ficar tranquilos. O empréstimo dele, então, eu que pago. Foi o Pelé mesmo que financiou a sua vinda para o Santos, Rodolfo Rodrigues? Mais ou menos foi assim, sim. Ele deu uma força para o clube, o Santos estava bem economicamente naquele então, e sim, acho que o mesmo clube pediu uma força para ele, ele esteve na minha contratação, ele contribuiu para que eu fosse lá, depois eu fiz uma boa amizade com ele, e eu, sinceramente, tenho só que agradecer o fato de ele ter dado uma força para mim, e o fato de ter dado a chance, a oportunidade de jogar um futebol em um clube maravilhoso como o Santos, entendeu? Só agradeço já, e foi assim mesmo, assim, ele emprestou uma grana para o clube, eu não sei nem quanto, e nem sei o que aconteceu depois, se o clube pagou ou não pagou, mas ele deu uma força muito grande e a chance de disputar e jogar nesse clube. Mas a sua contratação foi então mais um golaço de placa do Rei Pelé pelo grande sucesso que você fez na Vila Belmiro. E não tem como não tocar nesse assunto, Rodolfo Rodrigues. 14 de julho de 84, Vila Belmiro, vitória do Santos 2-0 diante do América no sábado à tarde, que você pegou tudo e fez aquela sequência maravilhosa de defesas que até hoje fala-se muito disso aqui no Brasil. Todo mundo já assistiu inúmeras vezes aquele lance. E cada vez que as pessoas assistem, elas se impressionam com tudo aquilo que você fez debaixo da trave. Você, quando assiste esse lance, também se impressiona com tudo aquilo que você fez até hoje, Rodolfo? Foi um lance realmente diferente. Eu acho que se você quisesse fazer um lance de propósito para filmar uma película, um filme assim, eu acho que ia ser muito difícil. Acontece, se junta um monte de fatores, entendeu? Primeiro, logicamente, o estado físico que você tem, mas a sorte também joga seu papel importante, e são essas coisas que acontecem muito de vez em quando, poucas vezes no mundo ou na vida, entendeu? A veces no es tanto lo importante da defesa, que o Santos estava ganhando, esse ano nós fomos campeões paulista também. Todo isso aí vai somando e faz um lance realmente muito bom. Era um sábado à tarde, eu lembro também que antigamente o jogo de sábado à tarde era televisionado para o Brasil tudo, entendeu? Então teve uma transcendência muito grande e foi ótimo, foi um lance até o dia de hoje, quando você vê, independente que o futebol mudou, o estado gramado mudou, as bolas mudaram, mas o lance realmente fica um lance muito bonito e tive a sorte de estar presente aí e ser partícipe desse lance que ficou na história do clube, acredito, e também do futebol brasileiro também. Foi a maior sequência de defesas, talvez, da história do futebol mundial. Foi uma coisa realmente impressionante. E o técnico do Santos era o Castilho, que havia sido um grande goleiro do Fluminense, disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, um dos maiores também da história do Brasil. O Castilho depois brincou com você, Rodolfo, falou: pô, Rodolfo, essa sequência de defesa nem eu fiz. Ele conversou com você no vestiário, foi te cumprimentar. Como é que foi, Rodolfo? Foi um lance bom, ótimo. Você me faz lembrar Castilho, realmente uma pessoa excelente, muito boa. Acho que foi artífice desse campeonato, o jeito dele ser, realmente, pelo fato de ter sido o que foi, um grande goleiro brasileiro da seleção. E não lembro exatamente se brincou, mas todo mundo falava que ele era um goleiro de muita sorte, tá? Mas ele foi muito legal, pois não lembro exatamente se brincou mais.
era um lance que quizás na hora, em um momento, não deu uma transcendência que ele teve no final, acabou tendo no final, não? Com o decorrer dos anos. Porque você está vivendo aí dia a dia, entendeu? Então você está preocupado em ganhar, está preocupado em melhorar, mas depois que você vê com o decorrer dos anos, realmente você dá a transcendência maior ainda. Com toda certeza. Rodolfo Rodrigues, muita gente fala que você quebrou um dos dedos naquela sequência de defesas. Isso é verdade ou é lenda? Não, eu quebrei sem fratura. A única fratura que tive na minha vida, a única, foi nesse lance, sim. Foi na segunda bola, que quando eu travo com o centroavante que vai chutar em cima da pista, que ele bate, travo e sim, fraturei o dedo pequeno na mão direita, que até agora não posso esquecer desse lance por o fato esse mesmo, não? Eu tenho fraturado, sim. Isso não é lenda, é verdade, é mesmo, é verdade. Meu Deus do céu, que coisa, que lance realmente maravilhoso, valeu a pena ter quebrado o dedo com toda certeza. Mas, Rodolfo Rodrigues, esse foi, a gente pode dizer, o único lance que rendeu defesa de placa para um goleiro, porque o gol de placa surgiu no lance do Pelé no dia 5 de março de 61, contra o Fluminense no Maracanã, que ele fez um golaço, e houve daí a situação da placa, que o Joemir Betting, jornalista, deu a placa para ele no Maracanã, e você recebeu no ano passado, se eu não me engano, uma placa por essa defesa das mãos do presidente do Santos, do Luiz Álvaro, não foi, Rodolfo? Foi quando fazia ano, foi em julho, se não foi dia 14, foi dia 15, 16, no jogo do Santos contra o Fluminense, a diretoria teve a gentileza de lembrar desse lance e fazer uma placa. Assim, eles inventaram, criaram essa defesa de placa, e isso aí, diria que imortaliza essa defesa, vai ficar na história do clube, no museu. E isso para mim é um orgulho muito grande, e principalmente não só para mim, sino para meu filho, minha família, saber que o pai, algum dia o avô, teve a sorte de estar nesse lance e ser parte da história do clube, estar no museu de um clube com os logros que tem o clube como um Santos a nível mundial, não? E os jogadores do América nesse dia disseram que você estava maior do que o gol, porque não tinha jeito de fazer gol em você. Outro dia que você esteve maior do que o gol, Rodolfo Rodrigues, dia 2 de dezembro de 84, a última rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos, vitória do Peixe 1-0, gol marcado pelo Serginho Chulapa, Santos campeão, e você também fechou o gol nesse dia. Quais lembranças que você tem maiores dessa partida e da festa em Santos depois, por mais um título paulista, Rodolfo Rodrigues? Olha, realmente foi um jogo lindo, emocionante. Aí se juntaram dois times que tinham jogadores de experiência, jogadores de trajetória. O Santos teve a sorte de chegar um time quase já certo, um time que tinha Márcio Rossini, Toninho Carlos, tinha Dema, Paulo Isidoro, Serginho, Sérgio, Humberto, grandes jogadores, entendeu? Então eu entrei com a máquina funcionando, foi um torneio a ponto corrido assim, foi difícil, e chegamos nesse último jogo contra o Corinthians, no Morumbi, onde naquele então tinha 3/4 de torcida do Corinthians e 1/4 do Santos, e conseguimos com grandes jogadores, como te falei, com jogadores que não ficavam impressionados por lo que estavam disputando, tinham personalidade, e conseguimos ganhar esse jogo, e depois foi festa. Eu nunca não tinha vivido a experiência de ser campeão ainda no futebol brasileiro, a não ser no torneio início esse mesmo ano, nós fomos campeões, mas o fato de estar o carro de bombeiro esperando na entrada do Santos, da cidade, realmente foi uma coisa bem diferente, e foi uma loucura total. Passam os anos, mas você não consegue esquecer da festa que foi, e o Santos já fazia 10 anos que não era campeão, tinha sido a última vez o ano 78, e nós fomos campeões, e realmente foi ótimo, mas como te falei, o time estava quase formado, o grupo muito bom, Castilho Sepe soube assim dirigir ou conduzir o grupo muito bem, e foi difícil, mas difícil, mas graças a Deus conseguimos ser campeões e dar uma alegria muito grande à torcida. Jogo até hoje muito lembrado pela nação santista. E você jogou também na Portuguesa, jogou no Bahia. Teve um outro lance seu que é bastante comentado também, Rodolfo, que foi em 93, quando você jogava pelo Bahia contra o Cruzeiro no Mineirão. Uma vitória por 6-0 da equipe cruzeirense, que era muito melhor, o time era muito melhor do que o do Bahia. Ronaldo Fenômeno, garotinho, fez 5 gols. E teve um lance que você estava ajoelhado com a bola na mão.
e você deixou a bola no chão, colocou as mãos na cabeça e o Ronaldo veio por trás, tomou e fez o gol, já mostrando o oportunismo que ele tinha. O que houve naquele lance final, Rodolfo? Não, logicamente que isso foi um erro meu, uma distração minha, mas logicamente que ele fez o gol porque o Ronaldo naquele então tinha 18 anos, já um jogador feito, de experiência, de trajetória, jamais iba a pensar que iba a fazer isso, entendeu? Mas essa vontade que todo novo, todo garoto tem, e bom jogador, lógico, fenômeno tem, ele aproveitou a oportunidade, ele pensou além de lo que pensaria um jogador normal, entendeu? Acho que na cabeça ninguém podia pensar que eu ia tentar segurar a bola para deixar correr o tempo, entendeu? Então com 18 anos, com toda essa vontade, ele fez o que fez. Mas ficou na história, pelo menos por esse fato também ficou na história, mas tudo bem, acontece no goleiro, sabemos que tem coisas boas e coisas ruins, mas acho que no balanço geral, eu tive a sorte de sair mais assim, favorecido em geral no futebol, que os erros que cometidos, que foram muitos, sinceramente muitos, mas também foram muitos os jogos que disputei e a chance de cometer erros que eu tive. Ah, não, mas você muito mais acertou do que errou, isso aí acho que não tem nem discussão. Rodolfo Rodrigues, 2010 foi um ano bom para o futebol uruguaio em termos de seleção, né? O time chegou entre os 4 maiores, o que não acontecia desde 70. Recuperou um pouco da autoestima do povo uruguaio no futebol. Aquela imagem do Louco Abreu dando a cavadinha no pênalti contra a Gana, acho que aquilo realmente ficou para a história. Agora, em termos de clubes, a gente tem um Peñarol, pentacampeão da Libertadores, 3 vezes campeão mundial, Nacional do Uruguai também, 3 Libertadores, 3 títulos mundiais. Como eu falei, você foi campeão da América e do Mundo em 80, tinha o De Leon, saiu também do Nacional Dario Pereira para vir para o São Paulo já. O Peñarol cedeu para o futebol brasileiro Pedro Rocha, cedeu o Furlan. Por que em termos de clubes, o futebol uruguaio não tem a mesma força da seleção? Por que os clubes uruguaios há muito tempo não se destacam no cenário internacional, Rodolfo? Olha, se você ver, do time que jogou na Copa do Mundo, só tinha um jogador que jogava aqui no Uruguai. Verdade, entendeu? verdade. Entendeu? Então é difícil você, como te falei, antigamente nós jogávamos, ia na seleção, eu comecei a jogar na seleção no ano 76. E comecei a jogar Libertadores, joguei Libertadores 76, 77, 78, 80, todo ano classificava na Libertadores. Então você vai ganhando experiência ao longo do tempo, entendeu? Mas aqui você, garoto novo, sai, joga bem, joga na Taça Libertadores e vai embora. Aí vem outro, classifica, não classifica, mas 2 anos depois joga na Taça Libertadores e vai embora. Então o cara não tem ainda a bagagem para disputar esse torneio que não é fácil. Como te falei, não é fácil, acho que antigamente era mais difícil ainda, porque os jogadores, você pegava a Independiente da Argentina, Estudiantes, esses times que tinham, os jogadores com 3, 4 taças Libertadores, bons jogadores, mas já conhecidos, com manhas, era muito difícil, entendeu? Agora você jogando bem, se você tem muita experiência, mas você pode fazer a diferença. Que antigamente, mesmo que você jogasse bem, tinha um monte de fatores em um jogo que você não podia errar, tinha que acertar tudo para você conseguir ganhar, entendeu? Então o Uruguai, logicamente, se você pegar agora o plantel de Nacional, de Peñarol que vai jogar na Taça Libertadores, hoje em dia, você pode pegar 1, 2, 3 jogadores por clube que tenha disputado uma Taça Libertadores ou jogar na seleção, entendeu? Então é difícil, jogo internacional, jogo assim, é mais complicado, um torneio assim complicado, um torneio que não é fácil, mas te falo assim mesmo. É isso que é mais acessível agora que antigamente jogar com jogadores sem experiência. Rodolfo Rodrigues, para a gente finalizar, te agradecendo demais pela participação aqui no programa Pai Querer Futebol Memória, da Rádio Pai Querer de Londrina, Paraná. Gostaria que você, que foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, me dissesse qual foi o melhor goleiro uruguaio que você viu em ação e qual o melhor goleiro brasileiro que você viu jogar, Rodolfo? Olha, goleiro brasileiro que eu gostei sempre, que aí no Brasil o pessoal não acha ou não gosta muito, mas ficamos assombrados quando falava que ele gostava muito e realmente admiro ele, foi o Manga, não? Manga teve uma passagem pelo Nacional aqui ótima. O Manga tive a sorte de disputar quando eu estava no Cerro, disputar um jogo contra ele lá no Uruguai. Depois joguei amistoso quando ele estava no Grêmio, quando ele estava no Inter. Mas ele era muito novo, com 18 anos, enfrentei o Manga, e realmente era um goleiro que era muito difícil
você via um gol muito pequeno e teve uma passagem muito boa. E o Uruguai em si, eu tenho que reconhecer, o Mazurkiewicz teve uma fase muito boa lá no Peñarol, na seleção. Não foi internacionalmente excelente, não teve a sorte de andar muito bem na Espanha e no Brasil, mas ele fez história e tem que ser reconhecido e respeitado, porque realmente marcou também um caminho para os goleiros uruguaios. Manga foi um gênio, Ladislau Mazurkiewicz, que outro gênio, e você, outro gênio debaixo das traves. Rodolfo Rodrigues, muito obrigado, um abraço, um prazer muito grande tê-lo no programa. Fique com Deus aí no Uruguai, viu, Rodolfo? Tá bom, um abraço a todo o pessoal de Paraná, a toda a torcida santista, que realmente está ali. E tá bom, o melhor do Santos, e um abraço ao povo brasileiro, como se estivesse na minha casa. Um abraço.